Muito obrigado, Sr. Professor, pelo convite que me fez para dirigir algumas palavras. O respeito a todos. De facto, é preciso muita resistência para ainda se manterem depois das 6 da tarde ativos, para não dizer acordados, após uma tão relevante exposição. E eu, para respeito de todos, vou tentar ser rápido e o professor sabe que isso é um grande esforço da minha parte. Não é? Eu vou pegar, eu não falei com o Nuno, mas vou pegar a sequência do Nuno. E relativamente à questão se a União Bancária resolve, temos que perguntar o quê, resolve o quê? Não é? Essa é a questão. O meu estudo do setor bancário radica a minha tese de mestrado. A minha tese era concorrência bancária, não era um ponto de interrogação, era a minha tese de mestrado. E foi feita na década de 90, não é? Como o Nuno referiu. E nessa altura tive a oportunidade de investigar um pouco qual era o estado da arte, em termos de mercado bancário, de perspectivas de evolução futura do mercado bancário e, basicamente, analisar um pouco a teoria concorrencial que estava subjacente ao setor na altura. E hoje vejo, de facto, que os princípios que na altura eram em princípios quase unânimes naquele setor, mudaram radicalmente ao longo dos tempos. Então, e quais eram, basicamente, os princípios que toda a gente assentava como comuns? Primeiro, um limite à concentração. Um pouco para discutir aqui, para seguir a questão da concentração bancária. Limites à concentração. Porquê? Porque não havia provas evidentes sobre o efeito das economias de escala no setor bancário. A determinado ponto até se apresentavam em alguns estudos algumas deseconomias de escala. Bancos demasiado grandes tornavam-se ineficientes na prestação dos determinados serviços. Ainda existiam as barreiras de confiança. A confiança era um fator fundamental e os consumidores eram fiéis, os clientes eram fiéis à sua instituição bancária. Por isso é que, apesar da criação do mercado interno, não existiu uma significativa movimento de concentração bancária logo ex novo. Aliás, os novos entrantes em determinados mercados sofreram para ganhar cota de mercado. Não conseguiram entrar com o seu logotipo, com a sua marca, tiveram que adquirir outros, por vezes a custos muito significativos. E, basicamente, ninguém se preocupou com a questão dos conglomerados. Eu lembro-me que era também fazia parte do Comitê Consultivo Bancário da Comissão Europeia. E, na prática, discutia-se a questão dos conglomerados como algo ainda bastante distante. E, na prática, mantínhamos numa aparente, ou seja, era a teoria geral na altura, que, na prática, o mercado bancário manteria o seu comportamento tradicional e existiria uma adaptação lenta ao ambiente global. Eis quanto, se não, na década de 2000, não é? Seguindo aqui também a cronologia do professor Nuno Cunha Rodrigues, a situação inicialmente se manteve, sendo que no final da década de 2000 se verificou, de facto, um estrondo monumental. E o estrondo monumental resultou precisamente da falha do sistema anterior. E qual era o sistema anterior? O sistema anterior assentava no modelo de banca universal. Era o sistema de banca universal que assentou todo o modelo de organização comunitária. E verificou-se que uns eram mais universais que outros. E sendo que a parte não universal, ou seja, a parte mais de investimento e de aplicações, foi efetivamente o local onde se derivou todas as questões. Com efeitos depois decorrentes na parte de coleta de depósitos. Ou seja, na prática, o modelo que não era a banca universal, mas que era a banca do investimento, foi a origem da crise do modelo que teve como corolário um problema ao nível da posição de depositantes. E, de facto, todo o modelo regulatório falhou. Porquê? Porque todo o modelo regulatório assentava num modelo de proteção de depósitos, sendo que não se preocupavam com a vertente de investimento puro ao nível da estrutura dos produtos financeiros. E a justificação para salvar alguns bancos que tiveram investimentos desastrosos na ática dos instrumentos financeiros foi precisamente o argumento da proteção dos depositantes. Ora, a regulação e a supervisão, quer comunitária, quer norte-americana, não estava preparada para esta situação. Por isso, a questão dos depósitos foi algo que foi um alibi
para uma demonstração de uma falha do próprio sistema. E, entretanto, de 2008 até 2016, temos visto um arrastar de soluções e de evoluções que, na prática, continuam a defender. O que é que mudou? O problema é que, se eu concordava que na década de 90 e no início da década de 2000 tínhamos um elemento estrutural de mercado que se manteve estático, hoje em dia o mercado alterou-se radicalmente. Porquê? Por uma questão de desintermediação e digitalização, que é algo que eu queria focar aqui hoje em dia. Toda a gente continua a tratar o sistema bancário e as instituições bancárias como se fossem instituições pesadas da década de 90. Bancos tradicionais, bancos pesados, com presença física, basicamente assentes num modelo típico de angariação de clientes, ou seja, business as usual. Quando hoje em dia estamos a falar de situações radicalmente distintas. E, de facto, a inovação hoje traz desafios para o setor e também aumenta o nível de concorrência e que mais do que ultrapassam aquilo que nós estávamos à espera até hoje. Ou seja, nos últimos anos verificámos ou presenciámos uma alteração radical de circunstâncias que vai alterar toda a estrutura do negócio. Por isso, aquelas barreiras que nós tínhamos de antes, da globalização, a questão da confiança, a confiança no seu banco, que era basicamente uma confiança de proximidade, a relação com o gestor de conta, ou seja, em termos de utilização presencial, alterou-se radicalmente a partir do momento em que nós temos apps nos telemóveis que nos permitem aceder aos serviços da forma mais... tirando algumas exceções, não é? Mas na prática... E reparem, este modelo de digitalização, desintermediação, coloca em causa o conceito de intermediação financeira que é a função do banco. Ou seja, o modelo de desintermediação e de prestação direta de serviços é antitético com o modelo conceptual do banco enquanto intermediário financeiro. E isto é algo, na prática, que tem que ser estudado e que vai obrigar a repensar toda a estrutura de mercado tal como nós a temos hoje. E o que é que isto tem a ver com a união bancária? Tem tudo e não tem nada. Primeiro, não tem nada porque vai ocorrer inevitavelmente, independentemente daquilo que vai acontecer. Toda a gente tem contas PayPal, toda a gente tem processos de transmissão. A emissão de cartões de crédito eu faço assim, imediatamente na minha app, por questões de segurança da internet. Ou seja, tenho aqui uma capacidade de prestação de serviços financeiros, aliás, que até é uma app feita em Portugal, que, na prática, não tem comparação. O que é que isto significa a nível internacional? Significa internacional que aquelas barreiras que nós tínhamos às economias de escala e às concentrações deixou de existir. Porque, na prática, este modelo de aplicação, em que nós temos economias de escala potenciadas com externalidades de rede, que são economias de escala do lado da procura, leva a que, efetivamente, seja mais eficiente o prestador que tiver um maior volume de prestações, porque os custos fixos da prestação são cada vez mais reduzidos. Ou seja, há ganhos efetivos em escala. As barreiras que nós tínhamos às economias de escala desapareceram. As barreiras da confiança também desapareceram. Porquê? Porque ficámos desconfiados todos, não é? Basicamente, ninguém hoje tem confiança na sua instituição bancária. Ou seja, aquela relação de confiança pura que nós tínhamos, resultando de uma confiança cega e secular, caiu. E, por vezes, olhamos já para os bancos estrangeiros com maior confiança do que para nós. Aliás, podemos chegar ao ponto do Quénia, em que as pessoas, pura e simplesmente, não confiam nos bancos e depositam o seu dinheiro em créditos telefónicos nas companhias de telecomunicações. Embora também, cá em Portugal, também tínhamos um problema com uma companhia de telecomunicações. Por isso, nem a sorte do Quénia temos. Isto para dizer o quê? O movimento de concorrência intersetorial é enorme. As barreiras nacionais desapareceram. Aliás, até podemos estar num ambiente de confiança com discriminação às avessas, ou seja, em que confiamos mais nos estrangeiros do que em nós. E temos um movimento de digitalização constante com uma desintermediação totalmente relevante. Qual é a questão da União? E isto é um movimento que vai acentuar-se. Ou seja, tal como na década de 2000, início da nossa década, houve um movimento de desintermediação no retalho, também a partir de agora vai haver um movimento de desintermediação na banca. E o que é que isto vai acontecer? Vão acontecer muitas coisas. Ou seja, eu acredito que o banco vai continuar a existir, mas não como intermediário em si mesmo, mas como agregador de prestadores de serviços.
Ou seja, vai agregar determinado tipo de funções, um bocado como a indústria automóvel, não é? Ninguém acredita que uma marca automóvel, o motor não é da marca, ou seja, há uma série de produtores e, na prática, o que existe é uma assemblagem de diversas peças, diversas por numa determinada marca. Isto vai ser, basicamente, o futuro da administração bancária, com uma externalização integral das funções de suporte, nomeadamente de análise de risco, etc., para redução dos custos. Ou seja, o banco vai ser um banco desintermediado, com um label que permita uma confiança. E onde é que entra aqui a União Bancária? Entra na vertente que falta aqui, que é a vertente, obviamente, isto para fazer uma longa história muito mais short, não é? Para muito mais curta, senão ficávamos aqui durante horas a discutir. O que é que faz a União Bancária? A União Bancária é crucial aqui para dar o elemento de confiança e de garantia. Porque, na prática, o elemento de base que distingue o banco, depois de todos os serviços, dos prestadores de serviços financeiros, é o elemento da garantia dos depósitos. Na prática, voltamos sempre ao fundamental. Ou seja, que é basicamente o elemento que distingue o governo, a regulação das instituições de crédito relativamente às outras instituições financeiras, que é o elemento de garantia de depósitos. E o que é que acontece aqui? Acontece aqui que nós, neste momento, a partir do momento em que estabelecemos um mecanismo de garantia de depósito quase concorrencial entre bancos, em que temos instituições de qualidade 1, qualidade 2, qualidade 3, com desagregação e com tipos de acesso diferenciado ao mecanismo de proteção de depósitos, na prática estamos a potenciar o movimento de concentração outra vez, porque na prática, havendo um movimento de desintermediação, não havendo fronteiras, sendo uma questão meramente digital, e em termos digitais, tanto faz que o banco seja português como seja alemão, obviamente que eu vou ter acesso direto à questão do banco alemão. Quem é que eu vou garantir? Quem é que eu vou escolher? Vou escolher, obviamente, a instituição que me dá as melhores condições de garantia ao nível dos depósitos. Ou seja, na prática, o elemento de confiança vai ser um elemento meramente numérico ou quantitativo. E a transparência da concorrência será brutal. E em ti, as economias de escala, as funcionalidades de rede, já não terão qualquer barreira na definição da escolha. A escolha terá que ser racional e é direta e é imediata. Por isso, o que é que eu acho que vai acontecer ao nível da União Bancária? Sem os pilares que o Nuno conheceu. Ou seja, na prática, a União Bancária, mesmo coxa, ao nível da União Económica e Monetária, vai servir para um movimento de oligopolização do mercado. Mas uma oligopolização muito significativa no mercado. Ao nível dos players, na captura dos depósitos. Ok? Tendo em consideração, efetivamente, a questão da massa e da massa de depósitos e a sua capacidade de negociação. Ao nível da restante banca, vai haver uma especialização contínua em determinados nichos, com a agregação de serviços financeiros em diversas áreas. Agora, uma questão será simples. Aquilo que nós conhecemos hoje de bancos organizados com sucursais, dependências físicas, será um movimento de descontinuidade, que terá uma descontinuidade futura. E a questão é esta. Isto não é um... E, reparem, o que é que nós vamos assistir? Vamos assistir que a qualidade da supervisão será o elemento, por causa do elemento da garantia dos depósitos, será o elemento decisivo na concorrência, na definição da concorrência e da estabilidade do próprio sistema. Ou seja, será a qualidade da supervisão que garantirá a confiança necessária para que o depósito do cliente seja ele, efetivamente, seja aquele de definição. E, de facto, é isto que eu acho. E, obviamente, isto podíamos discutir, a teorias de bancos, qual o banco desintermediado, o novo banco, o banco novo, é melhor para não falarmos de uma marca, de uma sigla em concreto. Ou seja, poderíamos discutir isso, mas, de facto, nós temos aqui uma alteração radical do paradigma ao nível da estrutura do setor bancário que eu penso não está a ser acomodada pela dinâmica da regulação e da supervisão. Um exemplo, por exemplo, em Portugal, que é uma coisa que me chateia incrivelmente. Existe um modelo, existe uma previsão da regulação e de supervisão de instituições de emissão de moeda eletrónica, que é o novo modelo, por exemplo, dos telemóveis, para pagamentos diretos de forma imediata, ou seja, por proximidade. Não existe atualmente em Portugal ainda uma instituição de moeda eletrónica aprovada, apesar do regime estar limitado. As instituições portuguesas têm que ir ao Luxemburgo, têm que ir a Malta, para se registarem enquanto instituição. E podem ir, ou seja, vivemos num mercado interno, de uma forma... Mas não existe esta capacidade. Portugal tem que ser muito mais dinâmico e muito mais concorrencial neste modelo regulatório e neste modelo de supervisão. E isto aplica-se não só aos novos instrumentos, às novas
instituições financeiras, aos novos serviços financeiros. Tem que haver uma maior abertura, porque na prática o que eu tenho é criar providers de serviços especializados que depois são segregados pelas marcas, não é? Pelas grandes marcas. E aí tenho que fomentar uma função de inovação e de criação. E aí preciso de uma supervisão acrescida. E isso está a falhar. Não estou a conseguir. O sistema é demasiado pesado para absorver este tipo de inovações. E depois tenho que ser capaz de ter um sistema que me garanta, efetivamente, os meus depósitos nos mesmos termos que um banco alemão ou com um banco inglês. Se eu não conseguir fazer isto, então a União Bancária, obviamente, no pior sentido, irá efetivamente colapsar o sistema nacional, à exceção de uma, que é a Caixa Geral de Depósitos, que tem o melhor sistema de garantia de depósitos de todo, até ver, não é? Enquanto nós tivermos, obviamente, um sistema em que o nosso Estado possa efetivamente garantir a estrutura de depósitos. E pronto, Sr. Professor, é só esta visão catastrofista que eu queria trazer.